eles na missão que nós conhecemos, na missão dos 12. Nós sabemos que Jesus enviou os discípulos em 2 comissões. Na verdade, são 3, que depois nós chamamos da grande comissão. Mas aqui, Jesus enviou os seus discípulos para que eles fossem pregar a palavra de Deus, expulsar demônio, ou seja, fazer a expansão do reino de Deus na terra. E aí Jesus dá para eles aqui uma advertência de que a coisa não seria fácil. Hoje eu não vou falar no sentido evangelístico desse texto, mas eu quero compartilhar com vocês, tirar uma ideia daquilo que Jesus ele disse. Ele disse que eles deveriam ser simples como a pomba, prudentes como a serpente. Jesus avisou que eles seriam entregues, que eles seriam perseguidos. E Jesus dá para eles uma palavra: que quando eles fossem presos e fossem entregues na mão dos homens maus, por causa do nome de Cristo, que eles não deveriam ficar preocupados com o que eles haveriam de dizer, porque o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Pai, falaria através deles o que eles deveriam dizer. Então o que eles deveriam ter para que isso acontecesse? Confiança em Deus, de que isso iria acontecer. Eles deveriam confiar em Deus de que isso iria acontecer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre confiança. E por que falar sobre confiança com vocês? Por causa da situação que nós estamos vivendo hoje. O crescimento assustador da criminalidade é algo visível em todas as esferas sociais, em todos os lugares, independente de onde a gente mora. Há um aumento assustador da criminalidade, isso nós não podemos negar. Pessoas matando pessoas, crimes de todas as espécies. Nós temos visto criminalidade, e o que é pior, aqueles que deveriam nos proteger estão se tornando criminosos, e aqueles que deveriam nos defender estão legislando em causa própria. Dentro de uma situação dessa, em quem nós vamos confiar? No que nós vamos confiar? Em quem nós vamos esperar alguma coisa? Nós temos casos de estupro, pedofilia, assalto, tráfico de droga. Como nós já tínhamos problemas com a cocaína, aí surge o crack, e não sendo pior, agora surge o ox, que é 40 vezes pior do que o crack. Vicia no momento em que você usa. No momento que uma pessoa usa essa droga, ela já está viciada. Doença de todas as espécies. E a impressão que se tem é que o mundo está em caos total. Está em caos total para aqueles que não têm quem confiar. Dentro dessa situação, em quem nós devemos confiar? No que nós devemos confiar? Nós só podemos confiar em Deus. Só em Deus nós devemos confiar. Só Deus para dar livramento de tudo isso que está acontecendo. Só em Deus nós devemos ter confiança que, se ainda que nós estivermos numa situação dessa, nós seremos por Ele acolhidos e socorridos. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre confiança em Deus. E o meu objetivo é que, depois de ministrar essa palavra rápida com vocês, que vocês nunca mais desconfiem de Deus ou desfaleçam da sua fé por aquilo que vocês venham passando. É importante nós lembrarmos o seguinte:
quando Satanás pediu para se andar com Pedro, o que nós lemos lá? Isso é o que nós lemos. Nós lemos o quê? Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai para o quê? Para que isso não tem nada disso escrito lá. Não tem isso escrito. O que tem acontecido conosco, irmãos, é uma coisa muito interessante e triste. É que nós temos a mesma Bíblia, mas muitas vezes nós não temos a mesma leitura. O que o Senhor Jesus disse foi o seguinte: eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. A conotação não é outra? Ou seja, o diabo se irandou com Pedro. Porque nós pensamos que se irandar é levar Pedro a pecar, mas não foi isso não. Pedro foi preso várias vezes, foi açoitado, e no final ainda morreu crucificado, segundo a história. Mas a fé de Pedro não desfaleceu, como a de Paulo também não desfaleceu, porque ele mesmo disse: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. E por que a fé desses homens não desfaleceu? Porque eles confiavam em Deus. O Salmo 37, versículo 3 ao 5 está escrito assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleite também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor não é você sentir prazer em Deus, não é isso que o texto está querendo dizer. Deleita-te no Senhor não é Deus ter prazer em você, não é só isso que Deus está, não é só isso que o texto está querendo dizer. Deleita-te também no Senhor é você sentir prazer em fazer aquilo que dá prazer em Deus. O negócio é mais sério. Aí Ele concederá o que deseja o seu coração, porque os desejos do seu coração serão aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Aí você tem confiança. Pegue confiança, age com confiança, e você sabe que as coisas vão acontecer. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos confiar no nome de Deus, e nós devemos confiar no livramento de Deus. Nós devemos confiar no Senhor, nós devemos confiar no nome do Senhor, e nós devemos confiar no livramento do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6, está escrito: assim com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 71, versículo 5, a parte B do versículo: Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus é confiar que o nome do Senhor é poderoso. É confiar no poder do nome desse Deus. É interessante que nós, aqui no Brasil, nós ocidentais, nós usamos o nome de Deus para tudo e toda hora. Mas em outros lugares não são assim. Dizem que Einstein, ele era um homem temente a Deus e que cria em Deus. Dizem que até ele confiava em Deus, mas diziam que tinha uma coisa que ele fazia ele nunca se ser evangélico. Era que ele não conseguia assimilar isso que nós fazemos. Como um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, poderia ser tão banalizado no uso do nome dele. Entendeu? Mas isso é verdade. Até mesmo aquele da teoria da evolução, como é o nome dele? Darwin nunca foi incrédulo, gente. Darwin sempre foi um homem temente a Deus. A questão é que Darwin tinha uma teoria para a criação. Nós somos teístas. Fala aí, nós somos
Teísta. Fala. O que é o teísta? Teísta é aquele que crê que Deus fez todas as coisas acabadas. Entendeu? Mas existe os teístas abertos. E também existe os antiteístas. Existem aqueles que dizem que Deus deu um passo para a coisa. E as coisas seguiram o seu curso por si só. Era isso que Darwin acreditava. Você nunca vai ver uma declaração de Darwin dizendo que ele não acreditava em Deus. Entendeu? Einstein também. Ele sempre acreditou em Deus. Mas nós banalizamos muito o nome de Deus. Há poder no nome do Senhor. Amém. Quando o nome do Senhor é pronunciado, as coisas acontecem. Amém. Quando o nome do Senhor é pronunciado, o milagre acontece. Aleluia. As coisas são realizadas e feitas pelo poder do nome do Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus, em João 14, versículo 13 e 14, ele disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu o farei. Provérbio capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, estará em alto retiro. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tá bom. Isso, irmãos, é confiar no nome do Senhor. Quando nós oramos no nome de Jesus, nós temos que acreditar que esse nome tem poder. Poder. Quer ver uma oração que me deixa enfesado? Eu até tiro a mão da pessoa. É quando ela fala assim: Senhor, eis aqui o teu servo, meu Pai. Tu sabe o que ele está passando, Jesus. Senhor, se tu quiseres, aonde está escrito que Deus não quer fazer? Essa oração parece que é mais para me convencer de que Deus vai ter poder de me usar do que para a coisa acontecer. Sabe, conta a história que um desses homens aí, muito teólogo, foi orar por uma pessoa enferma. E aí ele começou: ó Senhor, Criador de todas as coisas, Deus é o céu, e não sei o que, toda aquela pompa, aquele negócio. Senhor, esse homem que está com esse mal, o mal que foi ocasionado pela entrada do pecado no mundo, e Senhor, se for a tua vontade, tu cura, mas se o Senhor quiser, o Senhor não cura, então doente. Não, Senhor, não ouve ele, não. Gente, é simples assim. Quem é que cura quem é? É Ele que cura. Curando ou não, Deus é poderoso. O nosso Deus não é poderoso pelo que Ele faz. O nosso Deus é poderoso pelo que Ele é. Eu não confio em Deus por causa dos milagres que Ele faz. Eu confio em Deus porque Ele é Deus. Eu confio no nome de Deus. Então eu imponho a mão sobre o enfermo e falo: enfermidade, seja repreendida no nome de Jesus Cristo. Simples assim. Porque não tinha essa pompa toda que se fazia. Simplesmente se ora. Então nós temos que confiar que o nome do Senhor tem poder. Confiando no Senhor, confiando no nome do Senhor, você confia nos livramentos de Deus. O Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu nele, Ele me livrará dos laços dos passarinheiros e da peste Perniciosa. Eu nele confiarei. Quem confia no Senhor é libertado, recebe livramento do laço do passarinheiro e das pestes. Agora deixa eu só fazer uma lembrança aqui para os jovens, que eu sei que eles estão prestando bem atenção no que eu estou dizendo. Tenho certeza disso. O Senhor, Ele livra a gente do laço do passarinheiro. Eu ouvi isso há pouco tempo. Desde que a gente não deseja os grãos que estão no laço. Muita gente tem sido pega no laço do passarinheiro porque tem desejado os grãos que estão dentro do laço.
Por isso, quando o Senhor faz essas comparações, essa analogia, nós temos que analisar mesmo para ver. E para que nós possamos entender. O laço do passarinheiro era colocado ali um atrativo para eles, para o pássaro. E ele ia para comer, não ia para cair no laço. E aí ele era laçado. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo acredita tanto no livramento do Senhor, porque ele viveu esse livramento. Ele não só cria, mas ele também vivenciou isso na sua própria vida. A partir do versículo 8 ele diz assim: porque, irmão, não queremos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até na vida desesperamos. Mas em nós mesmos tínhamos a certeza de morte, para que nós confiássemos não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Eu quero ler com vocês também o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11. O apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta dele a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícono e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor me livrou de todas elas. Então nós temos que confiar no livramento do Senhor. Confia no Senhor, confia no poder do nome do Senhor e confia no livramento do Senhor. Agora, em que nós não devemos confiar? Confiança, irmão, significa apoiar-se, refugiar-se, descansar em algo mais forte. Confiança significa proteção, cobertura. Vocês querem ver um exemplo simples de confiança? Vocês já viram aqueles trapezistas? Ali há uma visão real de confiança. Por quê? Porque um trapezista, quando vai dar aquela pirueta, ele confia literalmente que a mão do outro trapezista está estendida para segurar ele. Se ele não confiasse, ele não saltava. E o interessante é que a confiança de um tem que ser maior do que a do outro. Porque aquele que salta, ele tem que ter uma confiança maior do que aquele que está parado esperando, com a mão estendida. E ele tem que crer que aquele que está com a mão estendida tem força para lhe sustentar. Assim somos nós. Assim é o braço do Senhor. Assim nós devemos confiar no Senhor. Há momentos da nossa vida que nós estamos em pirueta. Parece que nós estamos andando no ar e que nós vamos estabacar no chão. Mas a mão do Senhor está estendida. E naquele momento que a gente pensa que nós vamos cair, nós seguramos na mão do Senhor e nós somos seguros. Confiança é isso. Isso é confiança. Agora, existem outras coisas que a nossa confiança, ela deve ser condicional, parcial ou nula. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Em que nós não devemos confiar. Antes de tudo eu quero dizer, não quero dizer com isso que eu estou querendo anular as coisas que eu vou dizer aqui. Eu só quero demonstrar para vocês que a confiança de vocês não deve ser nisso. Por quê? Porque nós sabemos que confiança significa apoiar-se, refugiar-se. Confiança significa aquilo que nunca vai te desamparar, nunca vai te decepcionar. E essas coisas você não pode confiar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, em que nós não devemos confiar no homem. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço,
e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto, por mais que não pareça, ele é muito sério. Porque quando nós lemos esse texto, olha a conotação que nós temos dele. Maldito é o homem que confia no outro, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Esse texto tem mais conotação do hedonismo, que é o próprio eu, é a adoração do próprio eu, do que a confiança no outro. Antes de tudo, esse texto está dizendo a você assim, ó, não confie na sua própria capacidade, não confie na sua força, não faça do seu braço de carne a sua força, confia em Deus, porque toda vez que você fizer isso, você vai se afastar do Senhor. Toda vez que você confiar mais em você do que em Deus, você vai se afastar do Senhor. Não é assim que surge a soberba? Em que o homem acha que ele é autossuficiente? Uma confiança no outro homem nada mais é do que você confiar na sua capacidade de discernir se aquela pessoa é apta ou não para ser seu sócio ou qualquer coisa parecida. Não é aquela capacidade que nós julgamos que a pessoa ela é de confiança por causa da beleza, ou do estudo que ela tem, ou do grau, ou do nível social que ela ocupa. Não somos nós julgando segundo a aparência e não segundo a reta justiça. Antes de nós confiarmos em outros homens, nós nos confiamos primeiro na nossa própria capacidade de julgar aquilo que é certo ou se é errado. Mas nós não deveríamos ser assim, porque nós temos o braço do Senhor. Nós temos Deus que vai nos dizer, nos direcionar o que nós devemos ou não fazer. Olha, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Existem negócios na vida que só serão realizados por uma sociedade. Mas nem todo negócio deve ter um sócio. Eu acredito, eu particularmente, que a maioria deles não. O casamento, por exemplo, é uma sociedade. E bem sucedida, por sinal, no meio evangélico. Mas nem todo negócio eu acho que deve ter um sócio. Por quê? Porque se todo negócio tivesse que haver um sócio, Satanás estava no céu até hoje. Porque no momento que ele disse, serei semelhante ao Altíssimo, você é igual a ele, nós vamos dividir o negócio aqui, Deus foi lá e jogou ele para baixo. Uma sociedade, por exemplo, que você entra, em que você entra com a mão de obra, a pessoa está com recurso, você vai ser empregado dela. Eu nunca vi uma sociedade dessa dar certo. Possa ser algumas que tem. Eu não digo a você que você não pode ter um sócio, mas analise bem antes de fazer uma sociedade, mesmo o irmão dentro da igreja, porque há caminho para o homem que parece perfeito, mas o fim dele é morte. Então, antes de falar maldito é o homem que confia no outro homem, e você usar esse texto como uma palavra de sentença para aquela pessoa que lhe traiu, antes disso, lembra que esse texto está dizendo para você que você não deve confiar na sua própria capacidade de julgar as coisas, de dizer aquilo que é certo e que é errado. Foi o que Jesus disse para os escribas: vocês julgam segundo a aparência, mas não segundo a reta justiça. Veja se há em mim algum pecado. Jesus, ele disse: vocês julgam segundo a aparência, querem saber que sou Cristo? E Jesus disse: examinai as Escrituras, vós julgai e entender a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eles não queriam fazer isso. Entendeu? Então esse texto para mim eu acho muito sério, porque ele é sempre usado como sentença para o outro, e ele só é usado quando aquele outro lhe traiu. Mas foi você que discerniu: essa pessoa é boa, essa pessoa é maravilhosa para mim, veja como ele é lindo. Você que discerniu, você julgou segundo a aparência. Não tem esse louvor que ficou cantando aí, enchendo a gente na rádio daquela mulher lá, como é que é? O meu não sei o que, ele bateu, como é que é? Vocês lembram desse? Conhece esse louvor? Ficou tocando na rádio direto?
Da André Fonte. Como é que é? Colírio, O meu colírio. colírio me bateu? Ai, pastor é ele, pastor é ele. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Porque nós olhamos para as coisas. Ah, eu senti, é para mim. Aí eu entro na segunda coisa. Nós não devemos confiar nos nossos sentimentos. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o convencerá? O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Sinta você isso ou não? O Evangelho é movido pelo seu sentimento. O Evangelho é a manifestação do reino de Deus na terra, com poder e glória. Sinta você isso ou não? Você botou o joelho no chão para orar, arrependido do pecado que cometeu. Deus lhe perdoou. Sinta você isso ou não? Você pediu uma coisa a Deus com fé, crendo que vai receber. Deus vai lhe responder. Sinta você isso ou não? Porque Deus fala assim, irmão, eu acho que Deus vai ouvir minha oração. Por quê? Porque eu senti que Ele me ouviu. Irmão, você sentindo ou não sentindo, você precisa de fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Não é sentimento, é certeza de que Deus vai responder. De que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele disse que cumpriria, escrito na sua palavra. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sinta eu isso, eu não. Eu fico firme, crendo que Deus vai se manifestar. Evangelho é sentimento. Eu fico muito avesso com uma pessoa que chega assim e fala assim, pastor, eu senti no coração de congregar aqui. No próximo sentimento, ele sai. Porque ele é movido por sentimento, ele é movido por arrepio. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com o André lá em casa. Olha só que coisa interessante. Nós somos nós. Somos nós. Irmão, como é que foi o culto? Irmão, o culto foi uma bênção. Porque o culto estava cheio. Eu senti a presença de Deus, irmão. O culto foi uma bênção porque você teve a oportunidade de adorar a Deus. O culto foi uma bênção porque você ouviu uma palavra que vai mudar o curso da sua vida. Sinta você ou não. Isso aqui não é carne de show. Passar uma bênção porque você está cheio. Aqui não é um via show. E nós passamos a palmear o culto porque ele está cheio ou porque ele está vazio. O importante é que minha vida seja transformada, independente do culto estar vazio ou cheio, independente de eu sentir isso. Aí se eu sentir é muito melhor. É ou não é? Imagina. Não estou querendo que isso não anular as manifestações do Espírito. De nós sentimos a presença de Deus. Mas você não pode se basear pelo que você sente para dizer que uma coisa está certa ou está errada. Você tem experiência de vida, você tem conhecimento de coisa que outras pessoas passaram, e o que é melhor, você tem a palavra de Deus. Independente do que você sinta ou não. Se a Bíblia diz que é assim, é assim. Se ela diz que vai acontecer, vai acontecer. Então nós devemos confiar no nosso sentimento. Uma outra coisa que nós devemos confiar é na falibilidade dos projetos humanos. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 16. O apóstolo Tiago, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: eia, agora vós que dizeis. Deixa eu ver aqui. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabe o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é como vapor que aparece e por um pouco depois desvanece. Em lugar disso deveis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais na vossa presunção. Toda glória tal como essa é maligna. Eu não sei como é que surgiu uma moda aí, dentro que
insiste em ficar até hoje, de que se você orar mais de uma vez é falta de fé. E que se você não determinar, também é falta de fé. Isso é presunção maligna. Analisa depois que você vai ver. O Senhor, Ele faz tudo o que lhe apraz. O Senhor não faz o que nós queremos, o Senhor faz o que Ele quer. Porque nós mesmos não sabemos o que queremos. Quantas coisas nós pedimos a Deus, demos testemunho de que foi uma bênção de Deus e depois não quisemos mais. Nós mesmos não sabemos nem pedir como convém. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas o Deus que nós servimos, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E o não de Deus é um sim, porque Ele quer o melhor para a vossa vida. Amém. Deus, para mim, Deus Ele nunca diz não. Ele sempre diz sim. Porque quando Deus diz um não para mim, é porque aquilo que eu achava que era bom, eu ia quebrar a minha cara. Aí Ele diz não, e eu vou lá e sou abençoado pelo caminho que eu nem imaginava que seria tão bom assim. Por que isso? Porque nós não confiamos nos nossos projetos. Então você está dizendo que eu não tenho que projetar? Claro que você tem que projetar. Jovens, projete para o futuro. Porque senão vocês vão ser peão de obra. Não há indignidade em ser peão de obra. Mas um peão de obra que é peão de obra, ou porque gosta, ou porque não teve oportunidade, é totalmente aceitável. Mas o peão de obra, porque jogou fora as oportunidades, ele tinha que deixar de ser peão de obra, para que pudesse ser peão de obra aquele que não teve oportunidade na vida. Ele ainda está ocupando o lugar de outra pessoa. Porque teve uma oportunidade de estudar, projetar para o futuro e não projetou. Agora, quem realiza os meus projetos e os seus projetos é Deus. É Deus que realiza. Então, não adianta só ter bons conhecimentos. É preciso ter acesso com aquele lá de cima, que ao mesmo tempo que está lá em cima, está aqui no nosso meio, está em nós. Então não adianta só ter acesso, ter só esse tipo de acesso. Não, irmão, tudo certo, essa causa vai resolver, porque eu não conheço um advogado que vai chegar lá e vai resolver. Irmão, a questão pode parecer até que vai dar certo. Quem nunca teve uma experiência de algo que tinha tudo para dar certo e não aconteceu? E quem já teve experiência de algo que parecia que tudo ia dar errado e o Senhor moveu e algo se transformou de maneira que você nem imaginava? Talvez se aquela coisa fosse da maneira comum de se seguir o curso, não seria tão bom como está sendo hoje. Mas Deus, que escreve certo em linhas certas, nunca me falar que Deus escreve certo em linhas tortas. Deus, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então nós alcançamos as nossas petições. Livro de carta de 1 João, capítulo 5, versículo 1 em diante. É assim. Então você vai projetar algo, crendo que o Senhor vai realizar. E se isso não acontecer, você também fica tranquilo, porque você sabe que o Senhor tem o melhor para você. Você sabe que os pensamentos de Deus acerca de vós não é de mal, mas é de paz, para fazer todo o bem que vocês desejam. Você não está desejando aquilo, você está desejando satisfação da alma e paz de espírito. E você está pensando que é aquilo que vai dar. E Deus sabe, isso não vai te dar. Então não, é isso aqui que vai dar, toma. E aí é a satisfação da alma. Porque tudo que o homem busca é isso: paz de espírito e satisfação na sua alma. Por isso que nessa caminhada que nós vamos estar aqui, eu vou estar compartilhando com vocês também uma palavra sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, que não está baseado nem em fato e nem em circunstância. É a paz de Deus, é a paz de Cristo.
devemos confiar na fragilidade da riqueza. Livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 28, está escrito: aquele que confia na riqueza cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Pesquisadores concluíram o seguinte, que a maioria da riqueza um dia acaba, e muitos pobres um dia enriqueceriam. É chamado os emergentes. Emergentes são aqueles que enriqueceram, empreendedores que enriqueceram de uma maneira rápida. O que eles passaram muito tempo para descobrir, a Bíblia já dizia. Livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Olha só o que está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ela passará como a flor da erva. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Porque toda a carne é como a flor da erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para... Ou seja, muitos confiam, por exemplo, que a solução da sua vida está numa estabilidade financeira. Se eu passar no concurso público, nunca mais eu terei problema na área financeira. Primeiro, você precisa ser um bom administrador do que você ganha. Segundo, quem poderia imaginar que estatais como Light, o sistema Telebrás, um dia seriam privatizados? Pergunta aos funcionários dessas estatais há 20 anos atrás se eles também não achavam que eles estavam com a vida deles estabilizada. E elas foram privatizadas. E eles foram para a rua. Às vezes você pensa assim, não, se eu arrumar um emprego numa multinacional, eu não terei mais problema. Quem há 15 anos atrás, 20 anos atrás, poderia imaginar que empresas como Vale, GM, iriam falir? Parmalat faliram. E eles foram para a rua. Então você não deve participar de concurso público? Claro que deve. Você não deve então se formar para ter a oportunidade de trabalhar numa grande estatal? Claro que deve. O que você não deve fazer é confiar nessas coisas, porque é o Senhor que nos dá a vida e o ar que respiramos. É por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Se Ele nos dá o ar, nós vivemos. Se Ele tira o ar, nós morremos. É em Deus que nós temos que confiar. É Ele que abre porta onde não existe, mas também fecha a porta que está aberta. Então você deve confiar? Deve. Você deve projetar algo no futuro? Eu disse, deve. Você deve querer ter bênçãos financeiras? Você deve. O livro de Eclesiastes fala várias vezes que é bom que o homem viva e goze de todo o bem que o Senhor lhe dá, porque isso também é dom de Deus. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, 17, por exemplo, está escrito, manda o rico deste mundo que não seja altivos, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente dá a todos as coisas para que delas gozarmos. Viram que é interessante a palavra de Deus? É completa a palavra de Deus. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Está falando para o Chico, olha, não ponha a sua confiança na incerteza da riqueza, mas em quem? Em Deus. Por quê? Porque Ele é que vai manter aquilo que você tem. Entendeu? E aí ele fala o seguinte: Ele é Deus que nos dá abundantemente para que possamos gozar delas, de todas essas coisas. Ora, o que tem acontecido conosco, e o que esse texto está dizendo é: as bênçãos que o Senhor lhe dá é bênção de Deus. Então se apegue ao abençoador e não à bênção, porque se ele fecha a torneira, seca a água. Entendeu uma coisa interessante? Então quanto mais você confia em Deus, quanto mais você tem desprendimento dessas coisas materiais, está achando que Deus vai dizer, essa pessoa aí
tem desprendimento, então eu vou botar ela para virar mentira. Aonde está escrito isso? Então você não precisa ter medo de se entregar a Deus. O que acontece conosco é que nós temos medo da vontade de Deus. Nós queremos estar na vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja a minha ou passe perto da minha. Que vai que Deus manda eu pregar para os leprosos lá da Amazônia? Porque somos nós temos que ser sinceros conosco, para que Deus possa nos transformar. Nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, mas não é totalmente sincero. Porque se vê uma voz de Deus e fala assim, ó, larga tudo e sai andando pela rua perambulando, sem saber para onde você vai, como fez a Abraão, ninguém vai querer. E a palavra de Deus diz que Abraão saiu para ir para uma terra que não conhecia, só confiando na palavra de Deus. Vai, quem for. Mas foi assim mesmo, sem preparar nada, não? Ele pegou a voz e foi. Foi embora. Então, é uma pergunta que eu faço para mim e eu quero que vocês façam para vocês mesmos. Será que eu confio plenamente na vontade de Deus? Será que eu confio plenamente? Senhor, me usa como o Senhor quiser. Você lembra do caso de Maria? Só abrir um outro link aqui no meu horário. Você lembra do caso de Maria? Quando o anjo do Senhor aparece para Maria, quando ela era ainda uma jovem, e ela não deveria ter ali mais do que 16 anos. Porque quando a menina naquela época, ela entrava na primeira menstruação, ela já era prometida para o casamento. E as mulheres naquela época menstruavam muito mais tarde do que as meninas de hoje. Hoje, com 11, 12 anos, a garota já está se formando. Naquela época, só se formavam com 16, 17 anos. Um dado, por exemplo, nos Estados Unidos, estão retardando a primeira menstruação das garotas, para que ela possa se desenvolver mais e não seja aguçado nela o libido. E aí ela não inicia a vida sexual com você. Você veja a preocupação, é algo muito sério. Então Maria não tinha mais de 16 anos. Ela deveria ter uns 16 anos. Então, chega um anjo e fala assim, agraciada és tu entre as mulheres, agraciada. E ela ficou admirada, querendo saber que saudação era aquela. E aí o anjo vai descarregar em cima dela, que ela ia dar à luz a um filho. E ela pergunta, mas como pode ser isso? Eu ainda não conheci varão nenhum. E o anjo diz, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E tu darás à luz a um filho. Sabe o que é interessante que Maria diz? Ela diz assim, Senhor, eis aqui a sua serva, cumpra em mim tudo o que Deus quer. Sabe o que Maria estava dizendo com aquilo ali? Ela estava comprando uma briga com a sociedade da época. Naquela época, quando uma garota não era mais virgem, ela era apedrejada em praça pública. Maria, ela sabia que ela seria escarnecida, rejeitada pelo marido, rejeitada pela família, rejeitada pela sociedade, que a virgindade dela, que o marido apresentava num pano para o pai, como prova de que a garota era virgem, para que ela não fosse morta. Ela sabia de todas as conotações disso, porque ela não era alheia à situação da sociedade na época dela, mas ela disse, eu estou disposta a comprar essa causa, porque é a causa de Deus, e eu sou serva do Senhor, então que se cumpra em mim segundo a vontade de Deus. E você veja, o que era para acontecer? Era para quando Maria dissesse para José que ela estava grávida, José automaticamente levava seu pai e ela ser o quê? Apedrejada em praça pública. Mas veja o que é Deus. Quando Maria fala para José que está grávida, sabe o que José tenta fazer? Ele intentou deixar Maria durante a noite.
E por que ele tentou fazendo isso? Porque quem fazia isso eram os homens que defraudavam uma moça, uma virgem. Sabe o que José estava fazendo? Eu não consigo entender esse negócio ainda, mas eu vou comprar a sua briga, porque eu confio em você. Não disse isso para ela, ele só ia fugir. Ele fugindo, quem passaria como culpado não era Maria, era ele. Ele ia atrás dele. Então de madrugada o anjo do Senhor falou para José: José, não deixe a sua mulher, porque o que há de nascer dela é o Espírito Santo. Coloca o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar a nação. E aí vocês conhecem. É isso que Deus faz com quem se entrega de corpo e alma à mão do Senhor, porque confia nele. Maria confiou, se entregou e não foi decepcionada. As crianças foram perseguidas. Toda criança abaixo de 2 anos morreu, mas o filho de Maria não foi atingido. E você veja que Maria socialmente não foi rejeitada pelas bodas de Caná. Uma mulher imunda nunca seria convidada para uma festa de casamento. Mas Maria não só foi convidada, como também todos os seus filhos, e ela estava ajudando na organização da festa. Eu vou parar por aqui para que a gente não saia muito do que nós queremos propor. Mas o que eu quero propor a vocês é essa confiança incondicional em Deus, em que você confia no abençoador e não na bênção, em que você se entrega de corpo e alma em Deus. E quem confia em Deus não confia na riqueza, porque o Senhor mesmo disse para aquele jovem rico: como é difícil alguém que confia na riqueza entrar no reino do céu. A palavra de Deus também diz que o amor à riqueza é o princípio de toda espécie de males. A palavra de Deus também diz que ai daqueles que juntam casa sobre casa até se tornarem as únicas pessoas na face da terra. Esse termo ai é uma palavra de juízo. Uma outra coisa que nós devemos confiar é no fascínio da beleza. Olha o que diz Ezequiel no versículo 28 ao 12 ao 17. Tem gente que quer saber por que Lúcifer caiu. Você vai saber agora. O texto vai te dizer: tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Sabe o que aconteceu? Lúcifer se olhava e por causa da sua beleza ele se achava melhor do que os outros. E isso acontece hoje em dia. E isso é alimentado hoje em dia. Veja os programas, por exemplo, de televisão que tem aí. O que ele diz? Você está com uma vida difícil? Você está cabisbaixo? Você está triste? Desanimado? Ganha um cartão de 10 mil reais para fazer compra de roupa, pronto! Solucionado o seu problema. Você está deprimido, deprimida, faz uma cirurgia plástica no doutor, como é que é o nome dele? Pitangueiro. Não, aquele da televisão do programa para vocês. Doutor Hollywood. Pronto, acabou. E eles lá dão depoimentos. A minha vida mudou. Depois eu coloquei 500 ml de silicone em cada 100. Gente, o que é isso? E aí, eles vendem essa mentira, a gente compra, faz uso disso e depois vê que não é nada daquilo. Chega aquela moça bonita na televisão com aquela roupa e a gente acha que se comprar aquela roupa vai ficar tão bonito quanto aquela mulher. E compra e não fica. Mas é verdade. Porque eles vendem isso. Um dia desse passou uma coisa interessante. Um comercial de cerveja que começaram eles na maior alegria, que caiu na briga, tu lembra? Isso que chegaram a ver esse comercial na televisão. Pô, legal, o pessoal daqui não tem televisão não, entendeu? O negócio, eles chegavam, por quê? Porque os comerciais de cerveja é o quê? Beba cerveja e você vai ficar como? Alegre. Você vai conseguir pegar uma mulher bonita. Você vai ficar desinibido
Jovem, você quer saber? Conversa com uma mulher. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que os mais novos têm que aprender com as pessoas mais velhas como devem proceder. Pergunta uma mulher que não nasceu no Evangelho se quando ela era ímpia, ela gostava de sair com um homem embriagado. Ninguém nunca gostou. Mas é essa a ideia que eles passam. E aí a quantidade de gente morrendo em acidente de carro por causa de bebida alcoólica é horrível. Porque nós chegamos até o absurdo de falar assim, olha, lembra daquele caso da Suzana Ristoff? Eu ouvi isso no seio da igreja, mas uma garota tão bonita fez isso, por quê? A feia poderia fazer? Gente, são coisas que naturalmente nós vemos, mas a garota bonita dessa formada, por quê? A feia analfabeta pode matar, a bonita formada não. Não é uma coisa para nós pararmos para pensar? Nós temos que parar para pensar. Então nós não podemos pensar que o fato de eu ter uma beleza mais do que vocês, e desculpe se eu sou tão bonito assim, vocês são feios, não quer dizer, querido, que você vai ter facilidades na vida. Mesmo porque a facilidade que a beleza tem trazido na vida não são as melhores. Porque hoje é impossível contar a quantidade de mulheres bonitas que já saíram em filme, fizeram filmes pornográficos e já saíram em revista masculina. No mundo da moda, o que se tem lá é uma prostituição disfarçada. No mundo da mídia, o que se tem lá é uma dança de cadeiras. Mas isso não é demonstrado. Por isso que quando uma garota do Big Brother recentemente conseguiu um papel na televisão de destaque e ela não sentou na dança das cadeiras, todo mundo foi contra ela. Porque é assim que é. Mas eles não dizem isso. Eles precisam vender isso. E enquanto você tiver aquilo que eles podem consumir, eles te consomem. E quando você não tiver mais que pode consumir, eles te jogam na sarjeta. O mundo é implacável conosco. No mundo não há misericórdia. Misericórdia só é em Deus. Deus não faz acepção de pessoa, não faz acepção de raça, nem de distinção, nem de credo, não faz nada. Quem quiser vir a Deus e se arrepender dos seus pecados, é aceito por Deus e é tratado como filho. Só Deus faz isso. Então, os que são bonitos, cuide do seu corpo. Porque saiba o seguinte, irmãos, a palavra de Deus diz que o exercício corporal para pouco é proveitosa, mas é proveitosa para alguma coisa. Não estou dizendo que você deve desprezar a sua vida. Pense sempre nisso. O homem é conquistado pelo que? E a mulher pelo que? Então, mulheres, cuida para que ele veja, e homens falem para que ela ouça. É simples assim. Só que você não vai botar sua confiança na o quê? Na beleza. Porque você sabe que toda beleza um dia acaba. Uma outra coisa que você não deve colocar a sua confiança é na força do sistema. Quem está escrito no Salmo 20, versículo 7? Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns se curvam em carro, mas nós nos levantamos e estamos em força. Cavalos e seus cavaleiros era o poder bélico da época. E todo mundo que colocava a sua confiança nisso era prostrado. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, que é o Senhor dos exércitos, é Ele que é o Senhor das guerras, é Ele que dá vitória para quem Ele quer. O nome dele é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O nome dele é Jeová de Siquemo, como alguns pronunciam, Jeová de Siquemu, Senhor justiça nossa. O nome dele é Jeová Sabote, o Senhor dos exércitos. Então é em Deus, como está escrito, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quem poderia imaginar que no dia 11 de setembro os Estados Unidos seria atingido como foi atingido? E eles foram atingidos naquilo que eles achavam no seu maior orgulho, tanto econômico como bélico. Eles foram atacados no Pentágono e nas duas torres gêmeas.
Ninguém poderia imaginar que era tão fácil dar aquele ataque nos Estados Unidos. Sabe por que aconteceu isso com eles? Porque, irmãos, a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Os Estados Unidos têm há muitos anos se afastado do Senhor. Por ocasião da Guerra dos 6 Dias, por exemplo, quem poderia imaginar que a nação de Israel poderia ser vitoriosa? Quando tropas russas, junto com outras 9 nações, outras 8 nações, se juntaram para exterminar o povo de Israel da face da terra. E segundo alguns historiadores dizem que o primeiro-ministro de Israel colocou a Bíblia dele, a palavra de Deus, a Bíblia dele, né, que é o oráculo aberto no livro de Deuteronômio, reivindicando as bênçãos de Deus para Israel, e todos eles saíram para pelejar. Um número inferiormente menor, muito grande, muito mesmo menor. Eles não só venceram aquelas nações durante 6 dias, como expulsaram da cidade de Jerusalém as tropas que estavam lá regimentadas e tomaram a cidade de Jerusalém. Segundo alguns historiadores, conta relatos de heróis de guerra que ficaram malucos, porque eles diziam que os tanques batiam uns nos outros no campo de batalha, e homens grandes com espadas flamejantes na mão iam correndo no meio daquele povo, e bolas de fogo vinham em cima deles, e eles perderam a guerra. Até hoje não se sabe, não se consegue entender como eles perderam, como eles venceram aquela guerra. Mas nós sabemos que o nosso Deus pelejou por Israel. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus tem guardado o seu povo, e tem guardado o seu povo aqui na terra. E aonde há alguém que professe o nome do Senhor, tem sido guardado por Deus. Nós não podemos também confiar, irmãos, na solução vinda através do conhecimento tecnológico e científico. No livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 3, a parte A do versículo, livro de Daniel, capítulo 11, versículo 3, diz que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. A humanidade nos últimos 100 anos, fez mais descobertas científicas do que toda a história da raça humana. Se todo livro publicado por dia no mundo pudesse ser lido por um homem sobre ciência, só sobre ciência, essa pessoa demoraria 5 anos para terminar de ler. Então por que nós não devemos confiar nessas coisas? Porque no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo alertou Timóteo que nós devemos tomar cuidado com a falsamente chamada ciência, que alguns homens santos de Deus, professando ela, desviaram do Evangelho. São homens que confiam mais no conhecimento intelectual do que na esperança vinda através de Deus. E isso é seríssimo, porque nós damos mais valor aos óculos da pessoa do que aquele conhecimento bíblico que ela tem. Eu já vi algumas igrejas por aí. Vão chamar uma pessoa para poder trazer a palavra de Deus. Aí coloca lá: ele é psicólogo, é sexólogo, é um monte de óculos. Mas o que ele conhece da palavra de Deus? É claro que essas coisas ajudam, mas você tem que ver o que esse homem tem de Deus para falar para você. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o homem natural não consegue discernir, porque ele é mistério, ele não consegue discernir. Mas o homem espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido, porque ele tem a mente de Cristo. Entendeu o mistério? As coisas de Deus têm que ser vidas por homens e mulheres de Deus, que discernem as coisas a partir da palavra de Deus, e usa os conhecimentos fora para acrescentar ou somar, ou simplesmente não usa. Às vezes ele faz uso disso na tua profissão, não quer dizer que ele tem que fazer uso da profissão dele dentro da igreja.
Entendeu? Por que eu falo isso? Raciocine comigo. Uma coisa simples e lógica. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, ó, o povo de Israel, vem razoar comigo. O Evangelho não veio nunca para anular a razão. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Então o Evangelho não veio para anular a razão. O Evangelho é totalmente racional. Imagine comigo. O homem sabe como fazer computadores cada vez mais velozes. Sabe como criar robôs que realizam um serviço doméstico. Criaram carros que vai para o destino sozinho e estaciona sozinho. Mas ele não sabe como colocar um prato de comida na mão de cada pessoa aqui da face da terra. Sabe por quê? Porque para isso precisa de sabedoria. Deus disse que multiplicaria o conhecimento, mas não a sabedoria. Para haver sabedoria, tem que haver temor de Deus. Só Deus sabe como de 5 pães alimenta a multidão. Só Deus sabe como ele de corvos alimenta o profeta. Só Deus sabe como faz cair pão e carne no céu. Se Deus quiser alimentar a multidão, ele alimenta sem problema nenhum. Por isso que ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem que confiar nisso, para que isso seja acrescentado na sua e na minha vida. Deus, ele sabe como fazer, e ele fez. Não é uma coisa imaginária. Ele sabe como fazer, ele fez, para que nós víssemos que ele é capaz de fazer. Irmãos, eu quero terminar isso aqui agora falando de o porquê que nós devemos confiar em Deus. E eu vou ser rápido. Nós devemos confiar em Deus porque ele nos escuta quando nós depositamos nele a nossa confiança. No livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e 15, já disse esse texto. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, logo alcançamos a nossa petição. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 23. Amados, se o nosso coração não nos condena para com Deus, temos confiança nele. E qualquer coisa que pedimos dele receberemos, porque guardamos o seu mandamento. Eu creio, eu confio, eu peço e ele me responde. Por isso que nós devemos confiar em Deus. Por quê? Porque Deus, ele não só ouve as nossas orações, ele nos dá resposta. Ele nos responde. Seja com sim ou com não, o Senhor nos responde. O Salmo 22, versículo 4, versículo 5 está escrito assim: nossos pais confiaram em ti, confiaram em ti e tu os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O salmista também diz: clama a mim e responder-te. Não é só clamar, ele responde. Ele não só responde, ele nos revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te. O salmista, ele diz: clama a mim no dia da angústia, e eu clama a mim no dia da angústia, e eu vos livrarei e tu me glorificarás. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de. É simples assim, cara. Tem técnica não. Vocês que eu sei que gostam de ler a palavra de Deus, reparem quando vocês forem ler o Evangelho durante essa semana, restante da semana. Reparem como aqueles homens pediam a coisa a Jesus. Como se pede a um amigo, como se pede àquele que tem confiança. Você já reparou
quando você chega perto de um amigo, você sabe que ele pode te ajudar naquilo que você quer, você fala assim, pô, fulano, faz isso aqui para mim, e você sabe o que ele vai fazer? Era assim, irmão. Chegou o leproso, Senhor, se tu quiser, me pode tornar limpo. Eu quero ser limpo. Passou a de Pedro e disse, olha só, ela está enferma, e foi curada. Eu não posso ver Deus distante de mim. Ele está junto de mim. É assim que eu tenho que ver Deus. O apóstolo Paulo fala assim, ó, por isso eu me ponho de joelho perante o Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cria quando ele se colocava de joelho. Ele estava se colocando na presença de Deus. A gente não fala isso na oração, Senhor, estou me colocando na sua presença em oração, e depois começa a orar como se Deus estivesse distante e não ouvindo. É na presença de Deus que nós estamos nos colocando. Por quê? Porque nós devemos confiar na proteção do nosso Deus. O Senhor é o meu rochedo, e nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é provada. É um escudo para aqueles que confiam nela. Eu disse aqueles irmãos anotando, eu disse 2 Samuel, versículo 22, capítulo 22, versículo 3, e o Salmo 18, versículo 30. Salmo 115, versículo 9, versículo 11. Confia, Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Vós que temei ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e seu escudo. Eu gosto muito desse salmo que ele fala assim, ó, confia, Israel, no Senhor. Ele é o vosso auxílio e seu escudo. Mas só para Israel? Não. Vocês também que temem ao Senhor, confia nele, porque ele também é o vosso auxílio e o seu escudo. Então, irmãos, nós devemos confiar em Deus por causa dessas coisas. Porque Deus, ele ouve as nossas orações, porque Deus responde às nossas orações, e porque Deus nos dá livramento. E eu termino dizendo o seguinte: nós não devemos confiar nos homens, porque eles são falhos. Nós não podemos confiar na beleza, porque ela um dia acaba. Nós não podemos confiar na riqueza, porque a riqueza ela é incerta. Nós não podemos confiar nos nossos projetos humanos, porque eles são falhos. Nós devemos confiar em Deus, porque Deus é fiel e nos dá a resposta daquilo que precisamos. Fiel é Deus, pelo qual fará aquilo que Ele prometeu. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Por isso nós devemos reter firme e com confiança a palavra do Senhor. Esta palavra, como o irmão fez a leitura inicial aqui, ela é viva e eficaz. Guarde sempre isso. É uma palavra viva e eficaz. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês essa noite. E peço mesmo, no nome de Jesus Cristo, que independente daquilo que vocês façam, vocês nunca percam a sua confiança em Deus. O Salmo 23 é um salmo lindo, porque fala de uma total confiança em Deus. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por quê? Porque Ele está comigo, gente. Porque Ele está contigo. A vara e o cajado do Senhor nos consolam. É só isso, só. Ele ainda prepara uma mesa na nossa frente perante os nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e fala que o nosso cálice transborda. Porque uma coisa é certa: a bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai nos seguir todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na casa do Senhor por longos e eternos dias. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham sempre confiança em Deus, porque esse Deus é fiel. Amém?